dia, bom dia. Olá, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia, Ana, Camila, Jana, Inês, Flávia, bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas. Bom dia, Lu. Tá? Então vamos lá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para o nosso Despertando com Olhos do Amor. Hoje nós vamos fazer eu e o Wellington. A Paty está terminando de organizar, a Paty e a Pri, terminando de organizar a parte da manhã do retiro agora. Não sei se todo mundo sabe, nós estamos em retiro desde quinta-feira. Nós estamos aqui em Catanduva. Esse retiro está acontecendo na casa minha e da Paty. Então está sendo, nossa, muito lindo, muitos milagres, muito compartilhamento. Nossa, tá realmente incrível mesmo. Muita expansão, estamos conseguindo trazer um conteúdo muito bacana, né, Well? Sim. O retiro, né, nós trouxemos para o retiro a sessão 13 do livro Um Curso de Milagres, que é o Mundo Sem Culpa. Então, nós estamos focando as nossas discussões em torno desse capítulo. Hoje de manhã nós vamos ter a presença da Maria Amélia, do Grupo Mera. A Maria Amélia daqui a pouco chega por aqui e às 9 horas a gente vai ter uma palestra com ela, que na verdade vai ser um tira-dúvidas. Então a parte da manhã toda nós vamos deixar à disposição da Maria Amélia e de todos os nossos irmãos que estão aqui e os que estão no nosso grupo, irão receber o link para poder participar também desse Tira Dúvidas com a Maria Amélia, quem quiser. Então, quem quiser participar, que não faz parte do nosso grupo de estudos, mas quiser participar do Tira Dúvidas com a Maria Amélia e quiser que a gente envie o link no particular de vocês, são todos muito bem-vindos. É só enviar uma mensagem no direct do Olhos do Amor, ou para a Paty direto, ou para o meu particular, e aí a gente encaminha o link para vocês, tá bom? É isso então. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Vamos iniciar então aqui mais um Despertando com Olhos do Amor. E o Wellington vai iniciar fazendo uma leitura de um parágrafo que está no capítulo 26, que é um capítulo chamado A Transição. É um capítulo muito bonito e tem uma seção extremamente linda que se chama Enfim Eles Vieram. E o Wellington vai fazer a leitura do parágrafo 6 para a gente iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor. Vamos lá, vamos receber então esse parágrafo em formato de oração para a gente iniciar o nosso dia. E esse parágrafo, ele parece uma oração, né, Lu? A gente vai fazendo a leitura dele, na hora que a gente vai recebendo a leitura dele, a mensagem, a gente acaba vendo que, nossa, isso é uma oração. Eu consigo, apesar de não ser,
definida aqui no livro, né, especificamente como uma oração, mas é um parágrafo tão bonito, né, tão simples de receber, que a gente acaba percebendo como uma oração. Então vamos lá. E ele é extremamente lindo, sim, né? Sim. Ele traz aqui um conceito implícito, né, sobre o que é o perdão, né, para o Curso em Milagres. Então vamos lá, vamos receber então essa orientação, né, de Jesus, né, de uma outra forma, vamos dizer. Ele usa um outro significado, né, aqui sobre o que é o perdão verdadeiro, né, e para mim, quando eu li, né, esse parágrafo, fez muito sentido essa explicação de Jesus sobre o perdão. Então vamos lá. O mais santo de todos os lugares da terra é aquele onde o antigo ódio veio a ser um amor presente. E eles vêm rapidamente para o templo vivo, onde o lar para eles foi preparado. Não há lugar mais santo no céu. E eles vieram para habitar dentro do templo que lhes foi oferecido, para que esse seja um lugar de descanso para eles, assim como para ti. Aquilo que o ódio liberou para o amor vem a ser uma luz mais brilhante na radiância do céu. E todas as luzes no céu são mais brilhantes agora, em gratidão pelo que foi restaurado. Uau. Nossa, é lindo, né? Muito lindo. E quando Jesus usa aqui o eles, né, enfim, eles vieram, né, somos nós todos, sim, né? Sim. Nós todos os nossos irmãos que, enfim, através da prática do perdão, despertaram novamente, despertaram no céu, despertaram, né, nas mãos, nos braços amorosos de Deus. Então o eles, quando Jesus usa aqui o eles, somos todos nós que nos vemos separados aqui, mas nesse momento a gente se lembrou que não existe separação, que nós não estamos separados e que todos nós somos um. Embora ele use eles, né, esse eles é a lembrança de que só tem um filho, né? Então é muito lindo realmente quem sentir depois de fazer a leitura dessa sessão. É uma sessão extremamente linda. Então vamos lá, vamos então para o nosso agora, para a leitura, né, para o segundo dia de leitura da sessão Não Busques Fora de Ti Mesmo, que nós começamos ontem, lemos até o parágrafo 4, e hoje então nós vamos fazer a leitura a partir do parágrafo 5. Então vamos lá, vamos receber então agora o Despertando com Olhos do Amor, né, da sessão Não Busques Fora de Ti Mesmo, a partir do parágrafo 5. Vamos lá. Pode ir? Pode ir? Pode. Ídolos têm que cair porque não tem vida, e o que é sem vida é um sinal de morte. Tu vieste para morrer, e que mais... Eu vou até repetir aqui, é uma pergunta, né? Tu vieste para morrer, e que mais poderias esperar se não perceber os sinais da morte que buscas? Nenhuma tristeza e nenhum sofrimento proclamam outra mensagem que não seja o encontro de um ídolo que representa uma paródia da vida, que por não ter vida é realmente a morte concebida como algo real ao qual se atribui alguma forma viva. Contudo, cada um desses ídolos tem que falhar, desmoronar e se deteriorar, porque uma forma de morte não pode ser vida, e o que é sacrificado não pode ser íntegro. Vale a pena a gente se lembrar, né, que o significado de ídolos, né,
o significado de ídolos para um curso de milagres é todo o nosso especialismo. É tudo aquilo que a gente substitui o amor de Deus. Obviamente, né, que a gente, isso não é consciente, né, mas é importante a gente poder se lembrar, e a pergunta que eu deixo aqui como uma reflexão é: aonde nós estamos colocando a nossa segurança? Enquanto a gente achar que a nossa segurança está no mundo, nós estamos dizendo para Deus que a gente não confia nele. Então, ídolos é tudo o que a gente substitui o amor de Deus, dizendo para ele que a gente não confia, que ele é o nosso porto seguro, né? E a gente fica escolhendo ídolos aqui no mundo, né? Ou podemos dizer que especialismos, né? Que o curso de milagres também usa a palavra especialismo, que é sinônimo de ídolo, né? E a gente fica colocando, apostando que a nossa segurança está nas coisas do mundo. E enquanto a gente achar que a gente é um corpo, né, acreditar muito que a gente é um corpo, né, a gente vai acreditar também que esse corpo, né, ele é finito, né? Então ele fala aqui também sobre a morte, né, e a morte é uma crença de que a gente realmente está no corpo. E o ego nos convenceu de que a gente é um corpo. Então, estando em um corpo, fatalmente, né, esse corpo aqui no mundo, ele vai virar pó, ele vai morrer, né? Então, por isso que durante todo o curso de milagres, eu vou repetir, apesar de ter falado isso ontem, eu vou repetir porque eu quero reforçar para mim. Né? O corpo, né, ele é neutro para um curso de milagres. Né? Depende do significado, depende do propósito que você dá a ele. Né? Então, quando a gente continua dando o propósito ou significado através dos olhos do ego, a gente realmente vai sentir muito medo, porque o ego vai falar, vai nos convencer de que o corpo, que a gente é um corpo e que esse corpo ele está fadado, né, a morrer em algum momento. E quando a gente dá o significado ou o propósito para o Espírito Santo diz para a gente que a gente só usa o corpo aqui no mundo como um meio de comunicação, como um veículo para a gente poder não só nos lembrar, mas lembrar também os nossos irmãos que a gente não é esse corpo, a gente é espírito, a gente é uma criação de Deus e tudo que Deus cria é eterno, não acaba. E sinto aquilo até de reforçar, né, na nossa mente. No parágrafo 1, Jesus já começou, né, a dar uma introdução para a gente, né, uma referência sobre ídolo. Eu estou sentindo de ler aqui para a gente reforçar isso aqui, essa frase. Está no capítulo, no parágrafo 1, tá, dessa mesma seção. Cada ídolo que cultuas quando Deus chama, nunca te responderá em seu lugar. Tá? Esse seu lugar está em maiúsculo, só para, né, deixar bem claro que esse ídolo não responderá no lugar de Deus. Tá? Acho que é interessante para reforçar esse parágrafo 5. Perfeito. Vamos então ao parágrafo 6. Acho que é mais fácil para você fazer a leitura. Tá? Pode ser. Próximo de você. Tranquilo, pode ser. Todos os ídolos desse mundo foram feitos para manter a verdade dentro de ti, afastada do teu conhecimento, e para manter a aliança com o sonho, segundo o qual tens que achar que o que está fora de ti mesmo, para seres completo e feliz. Eu vou até ler de novo, Lu, para reforçar isso aqui. Todos os ídolos desse mundo foram feitos para manter a verdade dentro de ti, afastada do teu conhecimento, e para manter a aliança com o sonho, segundo o qual tens que achar que o que está fora de ti mesmo, para seres completo e feliz. É em vão que se cultua ídolos esperando achar a paz. Deus habita dentro de ti e a tua completeza está nele.
nenhum ídolo toma o seu lugar. Não olhes para ídolos, não busques fora de ti mesmo. Reforçando o nome, né, o título dessa sessão. Exatamente. Ele está realmente, é como se esse parágrafo fosse um reforço, vamos dizer, do que o Wellington acabou de ler no parágrafo 5. Enquanto a gente achar que a nossa paz, a nossa felicidade está no mundo, a gente vai procurar e não vai achar. Porque as coisas no mundo, elas mudam, elas acabam. A única coisa que é eterna são as coisas que vêm de Deus. Então, não adianta a gente ficar procurando fora. Buscar fora é buscar e não achar. Então, por isso que essa sessão chama não busques fora de ti mesmo. Enquanto a gente estiver muito identificado com o mundo, não tem nenhum problema a gente continuar identificado com o mundo, mas a gente não nega o mundo, porque se a gente negar o mundo, se a gente negar o corpo, enquanto a gente está muito identificado com isso, a gente vai realmente passar muito mal, porque vai ter um conflito na nossa mente, e é esse conflito que o ego quer que a gente continue perpetuando, cultivando, exato. Porque o conflito significa que a gente está perpetuando o ego na nossa mente, a gente está dando para ele todos os subsídios para ele ficar sobrevivendo, entre aspas, aqui na nossa mente. Então, de novo, Jesus está reforçando para a gente aqui, não fique buscando a paz ou a felicidade fora de ti, porque você não vai achar. Vamos lá então? Vamos lá. Parágrafo 7. Vamos esquecer o propósito que foi dado ao mundo pelo passado, pois de outra forma o futuro será como o passado, não mais do que uma série de sonhos deprimentes nos quais todos os ídolos falham para ti, um por um, e tu vês a morte e o desapontamento em toda parte. Eu só sinto aqui de trazer que agora aqui Jesus também trouxe para a gente uma lembrança do tempo, o tempo linear, que também foi um grande truque do ego, para manter a gente preso aqui no mundo. Então vamos lembrar que o tempo linear foi uma criação, entre aspas, do ego para deixar a gente preso no mundo. Então o tempo linear não é o tempo de Deus, não é o tempo do Espírito Santo e nem o tempo de Jesus. O tempo de Jesus, o tempo do Espírito Santo e o tempo, nem vamos falar o tempo de Deus, porque dispensa esse comentário. Mas o tempo que Jesus nos ensina aqui no curso de Milagres, ele traz para a gente uma nova noção de tempo, que é o instante santo, que é um tempo fora do tempo linear. Não é um tempo, vamos dizer, metaforicamente falando, não é um tempo linear no sentido da horizontalidade. O instante santo é um tempo onde você suspende todos os seus julgamentos e você então entra como se fosse num tempo vertical, onde não existe mais a linearidade, que é o passado, o presente e o futuro. Sim. Então o instante santo é um tempo fora do tempo linear. Parágrafo 8, então? Vamos lá. Para mudar tudo isso e abrir uma estrada de esperança e de liberação dentro daquilo que aparentava ser um círculo sem fim de desespero, tu apenas necessitas decidir que não sabes qual é o propósito do mundo. Tu lhe dás metas que ele não tem e dessa forma decides para que ele serve. Tentas ver nele um lugar de ídolos achados fora de ti mesmo,
com o poder de fazer com que o que está dentro seja completo, dividindo o que tu és entre os dois. Tu escolhe os teus sonhos, pois são os... Vou repetir aqui. Tu escolhe os teus sonhos, pois são o que desejas, percebidos como se tivessem sido dados a ti. Os teus ídolos fazem o que queres que façam e têm o poder que tu lhes atribuis. E tu os persegues em vão no sonho, porque queres o seu poder para ti. De novo, né? Assim, tudo é sobre o propósito, né? Então, a gente também pode dizer que o mundo, né, é neutro. A gente falou sobre o corpo e a gente pode expandir isso também para o mundo, né? Então, o mundo, o significado que nós vamos dar para o mundo depende do propósito ou do professor que a gente escolher, né? Então, se a gente continuar escolhendo o nosso ego, a gente vai ver um mundo de medo, de culpa, de raiva, né? Então agora Jesus nos lembra de que a gente também pode dar um novo significado para o mundo. E esse novo significado é a lembrança de que a gente pode fazer uma nova escolha. E essa nova escolha agora é o propósito do Espírito Santo. Então o propósito do Espírito Santo, ele usa o mundo como uma grande sala de aulas para a gente. E essa grande sala de aulas, através do perdão verdadeiro, é o nosso despertar. Essa é a chave do nosso despertar. O perdão é a chave para o nosso despertar desse sonho ilusório. E Jesus deixa bem claro aqui para a gente justamente isso que o Lu comentou sobre o mundo, né? Eu vou até repetir para reforçar aqui para a gente, tá? Tu apenas necessitas decidir que não sabes qual é o propósito do mundo, né? Então ele quer deixar bem claro aqui, se a gente começar a dar valor ou significado, nós estaremos julgando o mundo, né? Então a gente começa a julgar o que não é real, é mais uma forma de permanecer, né, com o ego e escolhendo pelo ego. Então a gente percebe, né, a gente coloca na nossa mente que a gente não sabe para que serve o mundo, né? E nisso a gente entrega essa dúvida ou questionamento para o Espírito Santo, né? E não, ao invés de ficar dando, vamos dizer assim, munição para o ego. Isso, perfeito. Parágrafo 9? Vamos lá. Então vamos. Entretanto, onde estão os sonhos, senão em uma mente adormecida? E é possível que um sonho tenha sucesso... é uma pergunta agora que eu percebi, vou até repetir. E é possível que um sonho tenha sucesso em fazer com que o retrato que ele projeta fora de si mesmo seja real? Economiza tempo, meu irmão. Aprende para o que o tempo serve. E apressa o fim dos ídolos em um mundo que se fez triste e doente por ver ídolos. A tua mente santa é um altar de Deus, e onde ele está, nenhum ídolo pode habitar. O medo de Deus não é senão o medo da perda dos ídolos. Não é o medo da perda da tua realidade, mas tu fizeste da tua realidade um ídolo, o qual tens que proteger contra a luz da verdade. E todo o mundo vem a ser o meio pelo qual esse ídolo pode ser salvo. Desse modo, a salvação parece ameaçar a vida e oferecer a morte. Nossa, uau! Aqui tem uma chave muito importante, né? Que o Ayrton leu, que está na sentença 6. Well, dá uma reforçada aqui, claro, gente, claro, vamos lá. O medo de Deus não é senão o medo da perda dos ídolos. Pode continuar. Não é o medo da perda da tua realidade, mas tu fizeste da tua realidade um ídolo,
o qual tens que proteger contra a luz da verdade. E todo mundo vem a ser o meio pelo qual esse ídolo pode ser salvo. Desse modo, a salvação parece ameaçar a vida e oferecer a morte. Nossa. Isso é muito importante, porque uma das coisas que a gente mais nega é que a gente tem medo de Deus, né? Mas lá no nosso inconsciente, né, existe uma culpa muito grande dessa crença de que nós nos separamos de Deus. E isso traz para a gente um medo muito grande, às vezes muito inconsciente, na maioria das vezes muito inconsciente. Então, esse medo de Deus, no fundo, o que é? O medo de Deus é a gente achar que uma vez que a gente não se identifique mais com esse ser que a gente acha que a gente vai desaparecer, que a gente vai ter que abrir mão de todos os nossos relacionamentos, tudo. E não tem nada a ver com isso, né? O que Jesus traz para a gente é que para a gente olhar para aquilo que a gente acha que está fora da nossa mente, olhar, trazer isso para dentro, virar a lente, que é o que a gente fala, né, para dentro, e a gente vai perceber que a gente não é esse ser limitado que a gente acha que a gente é. E despertar do sonho, não quer dizer que a gente vai sumir. Por isso que tem várias sessões aqui no livro Um Curso em Milagres que Jesus fala que um passo muito importante que a gente tem que dar é a gente sair dos pesadelos do sonho do ego para o sonho feliz, ou para o mundo real, né? Então esse é um primeiro passo que a gente pode falar, que é o que a gente está tentando fazer aqui através dos ensinamentos do Curso em Milagres, e fazendo isso a gente está preparado, vamos dizer, para Deus dar o próximo passo. E Deus, o que é Deus dar o próximo passo? É Deus realmente nos despertar, né, mostrando para nós que o que a gente acha que a gente estava vivendo aqui era real, e isso tudo não passa de um sonho ilusório, que a gente caiu nesse sonho na crença de que a gente poderia se separar da nossa fonte criadora, que é Deus. Nossa, perfeito. Então esse é o medo de Deus, né? Nós não precisamos ter medo de Deus. Sim. Deus não é punitivo, Deus não está bravo conosco. Esse medo de Deus, mais uma vez, é uma armadilha do ego para a gente não olhar para dentro e ver que a cura é na nossa mente, não está fora. O milagre acontece na nossa mente e não fora da nossa mente. E reforçar na nossa mente também que lembrar sempre, né, trazer isso sempre para nossa mente, a forma como Deus criou o Filho, né, o Filho de Deus, expansão do amor. Então não tem como, não tem espaço, não existe essa possibilidade de medo, de raiva, de rancor, de vingança, que a gente pensa muito nisso, a gente acaba trazendo isso muito para esse mundo do sonho, né? Que Deus é vingativo. Isso afeta muito a gente, isso provoca muito medo. Aí a gente volta um pouquinho, né? Escolhe ver com o Espírito Santo e lembra, Deus criou o Filho de Deus através da expansão do amor. Isso, perfeito, perfeito. E se Deus é só amor e a gente é uma expansão dele, amor, a gente também é só amor. Então não existe esse pai vingativo que o ego nos convenceu de que a gente tem que fugir. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Lindo, lindo. Então vamos lá, terminar então. Fechar com o parágrafo 10 então. Não é assim. Acho que eu estou sentindo até de ler um pouquinho o finalzinho do 9, só para trazer esse complemento do 10 aqui. E todo mundo vem a ser o meio pelo qual esse ídolo pode ser salvo. Desse modo, a salvação parece ameaçar a vida e oferecer a morte. Não é assim. A salvação busca provar que a morte não existe e que só a vida existe. O sacrifício da morte não é nenhuma perda. Um ídolo não pode tomar o lugar de Deus. Permite que ele te lembre do seu amor por ti e não busques afogar a voz de Deus em cantos profundos
encantos de profundo desespero para ídolos de ti mesmo. Eu vou repetir essa parte aqui, que ela é bem forte. Permite que ele te lembre do seu amor por ti, e não busques afogar a voz de Deus em cantos de profundo desespero para ídolos de ti mesmo. Não busques fora do teu Pai a tua esperança, pois a esperança da felicidade não é desespero. Uau! Oi, Adriana. Nossa, desculpa, a gente acabou não fixando o capítulo e a sessão. É verdade. Nós terminamos de ler, né, o capítulo 29, o Despertar, a sessão 7. Não busques fora de ti mesmo. Que a gente começou ontem. A gente começou leu ontem até o parágrafo 4, né? parágrafo 4 e hoje a gente fez do parágrafo 5 ao parágrafo 10. Então depois, se você sentir, né, de escutar ou pelo YouTube ou mesmo aqui pelo Instagram, que vai ficar gravado, tá? Eu acabei esquecendo, a gente iniciou aqui com uma oração, tudo, e a gente acabou esquecendo de fixar no comentário a sessão e o capítulo, desculpa, viu? Mas é isso, nossa, realmente é uma sessão muito linda, nossa, e ele reforça pra gente aqui, né, sobre o que a gente acha que é vida, né? A vida no céu não acaba, né? Então o que a gente acha que é vida aqui não é a vida no céu. A vida no céu é plena paz e felicidade perfeita. Então a vida que a gente acha que tem um começo, meio e fim, né, não é essa vida que Deus criou para nós. Deus criou para nós uma vida onde nada acaba, né, uma vida onde, em contato com Ele, né, como o El falou, em contato com Ele, que é o nosso Criador, que por amor se estendeu e criou o seu Filho, né, lá no céu. Não existe nenhuma possibilidade de que alguma coisa acabe, né? Lá nada acaba, lá tudo é eterno, né? E a gente não precisa buscar ídolos no céu, porque no céu só existe Deus e o seu Filho. O nosso desejo de ídolos é aqui no mundo, né? Onde a gente acha que a nossa felicidade está no mundo, e a gente fica buscando substituir o amor de Deus por todos esses especialismos, achando que nesses especialismos nós vamos encontrar a felicidade e a paz. Então, parece muito que tudo que a gente falou aqui a gente repetiu, né? Mas é sempre bom a gente se lembrar que durante todo o livro O Curso em Milagres, né, Jesus fala conosco a mesma coisa, né, de formas diferentes, porque cada um tem uma maneira de interpretar, uma maneira de perceber as coisas. Então Jesus, sabendo disso, ele traz para a gente, né, o ensinamento dele de diversas formas, porque ele sabe que cada um vai interpretar de uma maneira. Né? E o ego também cria vários significados aqui no mundo e continua criando, né, para deixar a nossa mente muito distraída, né? Então é só reforçar mesmo, né, que a gente escolhendo com o Espírito Santo, a gente para de ficar vagando, né, de ficar ocupando a nossa mente santa com assuntos irreais, né? Então ele sempre, independente, vai trazendo vários assuntos que são caros para nós, inclusive ídolos. Ídolos é um assunto caro para nós, e ele nos ensina a desfazer isso, a treinar a nossa mente para não ficar vagando, né, para poder buscar, né, a direção, o direcionamento ou a orientação do Espírito Santo, né? E é muito bonito como ele vai usando todos os símbolos que a gente, né, o ego cria aqui no mundo para poder ir desfazendo, e a gente treinando a mente para poder estar sempre escolhendo com o Espírito Santo. Perfeito.
é o que o ego falou, o El falou, o Elgo. O Elgo. O que o El falou. O mundo é uma distração muito grande. Então a gente se distrai com essas tentações do mundo, porque a gente acaba, esse é uma grande armadilha do ego, a gente acaba se distraindo com as coisas do mundo, para a gente poder não se lembrar que a gente tem uma mente e que a correção acontece na mente e não no mundo. Perfeito. Né? Isso. Uhum. É isso. Então, muito obrigado. Um lindo e abençoado sábado para todos. E a gente segue aqui firme. Amanhã nós estamos de volta. Então, a gente continua no nosso retiro. Sim. Hoje e amanhã ainda. Uhum. E aí amanhã cedo a gente traz mais notícias de como é que foi o nosso dia hoje, com a presença da Maria Amélia. Na parte da tarde nós vamos ter uma dinâmica muito bonita, muito bacana. A gente vai se aprofundar um pouco sobre o medo. O medo, ele chega para nós aqui no mundo de diversas formas. Então, através de medo da morte, através medo de faltar dinheiro, através de medo de perder um ente querido. Então, a gente vai olhar um pouco para isso na parte da tarde. E vai ser muito profundo, e amanhã a gente compartilha com vocês aqui. Então, um beijo a todos, até amanhã.